Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e estou aqui para a resolução da nossa primeira lista de exercícios, do projeto que eu criei aí, uma lista por semana. Então nesse projeto eu me prontifiquei a colocar para vocês toda semana uma lista com exercícios muito bem selecionados para que você possa aprimorar os seus conhecimentos matemáticos. Certo? Então, a princípio, eu vou deixar aí as 3 primeiras listas livres, para todos os públicos, para todo mundo conseguir conhecer o trabalho, conhecer as listas e constatar que realmente são exercícios muito bacanas e que valem muito a pena. E depois eu vou fazer para o público do canal, que estão inscritos no canal. Então, se você não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade, vai lá, se inscreva e assim pode compartilhar comigo todo esse conhecimento aí e fazer uso das mais de 20 listas aí que eu já estou engatilhando aqui para vocês, já estou preparando aqui para postar uma toda semana. Então você vai lá no vídeo, baixa a lista de exercícios, pega lá na descrição do vídeo, baixa a lista de exercícios e depois, confere comigo as suas resoluções aqui pelo canal. Ok? Você vai ver que vale muito a pena, são exercícios muito bacanas que envolvem estratégias aí muito legais. Então, vamos lá para a nossa primeira lista. Neste primeiro exercício, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou imaginar aqui que esta pétala aqui, vou completar aqui até formar uma semicircunferência. Então aqui veja que formou uma semicircunferência, ok? Tem essa semicircunferência aqui. Agora, eu vou considerar este triângulo aqui, Vou considerar este triângulo e eu quero que você perceba o seguinte, deixa eu só fechar aqui certinho para não ter dúvidas. Quero que você perceba o seguinte, quando eu faço a área dessa semicircunferência menos a área desse triângulo, o que eu vou obter? Eu vou obter esta área aqui que eu estou pintando de verde. Certo? Eu vou obter toda essa área aqui que eu estou pintando de verde. Então, esta é a área da semicircunferência, ou seja, da metade de uma circunferência, menos a área deste triângulo. Certo? E agora, por simetria, você pode observar que se eu deslocar a área desta pétala para cá, eu vou ter a área de uma pétala. Então, quando eu faço a área da metade da circunferência menos a área do triângulo, eu tenho a área de uma pétala. Ok? Então, é isso que eu vou começar a fazer aqui. Eu vou vir aqui, vou pegar a área do triângulo. Notem que este triângulo, a altura dele, esse segmento aqui, que é a altura do triângulo, ele é igual à metade do lado do quadrado. Assim como também o raio da circunferência é a metade do lado do quadrado. Ok? Então, vou vir aqui, vou calcular a área do triângulo. Então, eu sei que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, a base, nesse caso, mede 1, tá? Porque eu estou pegando aqui toda a base do triângulo. A altura vai medir 1/2. Deixa eu só escrever aqui de um jeito melhor. 1/2. Tudo isso dividido por 2. Então, veja que o que eu tenho aqui é 1/2 dividido por 2, que, como sabemos, vai ficar 1/2 vezes 1/2, Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, e isso é igual a 1/4. Então, a área do triângulo é 1/4 de centímetro quadrado. Beleza? Agora eu vou calcular a área da circunferência inteira. Então, eu sei que a área da circunferência é πr ao quadrado, só que neste caso o raio mede 1/2, Então, eu tenho aqui que a área da circunferência vai ser igual a π vezes 1/2 ao quadrado. Tá? E daqui eu concluo que a área da circunferência inteira vai ser π sobre 4 centímetros quadrados. Bom, tenho a área da circunferência toda. Se eu quero a área de meia circunferência, basta vir aqui e dividir por 2. Então, vai ficar 1/2 da área de uma circunferência inteira. Isso aqui vai ser π sobre 8 centímetros quadrados.
Então agora observem, eu tenho a área de meia circunferência e tenho a área do triângulo. Quando eu faço, então, a área da meia circunferência menos a área do triângulo, eu tenho a área de uma pétala, tá? Então, eu vou escrever aqui que a área... Vamos colocar aqui, ó, a área de uma pétala. Tá? A área de uma pétala eu vou chamar de AP. Tá? Então, este AP, ele vai ser a área da meia circunferência, que é π sobre 8, menos a área do triângulo, que é 1/4. Igualando os denominadores aqui, eu vou obter que a área de uma pétala vai ser igual a π menos 2 dividido por 8. Então agora, como eu quero a área de duas pétalas, né? Posso até pensar aí que eu quero a área de 4 partes verdes dessa, ó. 1, 2, 3, 4, né? Se eu dividir aqui no meio, ó. Certo? Então eu quero a área de 4 partes desta. Então, isso é a mesma coisa que a área de duas pétalas. Então, vou pegar a área de uma pétala e multiplicar por 2. Ó. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a área de uma pétala, que é o π sobre 2, π menos 2 sobre 8. Posso vir aqui simplificar o 8 e o 2, ó. Aqui fica 1, aqui fica 4, ok? Quando eu faço isso, veja que eu obtenho que a área de duas pétalas, vamos colocar assim, né? 2 vezes a área de uma pétala, vai ser igual a π menos 2 sobre 4. Só que agora observe que nenhuma das alternativas tem essa forma de resposta, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou separar, ó, a área de duas pétalas aqui. Ela vai ser o π sobre 4 menos 2/4. Ó. Quando eu simplifico aqui, ó, venho aqui, simplifico, ó, divido por 2 e divido aqui também por 2, eu vou achar, portanto, que a área de duas pétalas é igual a π sobre 4 menos 1/2. Tá? Tudo isso aqui é a área de duas pétalas da figura considerada ali. Tranquilo, né? Então basta você ter a visão ali para enxergar corretamente a divisão que vai fazer, a estratégia que vai usar, né? Cálculo de área sempre busca esse tipo de estratégia, é buscar figuras conhecidas onde você consiga calcular a área, né? E aí fazer a subtração ou somar as áreas, aí tem que ver qual é a estratégia que você vai utilizar. Beleza? Então esse foi o primeiro exercício da nossa lista. Indo para o segundo, no exercício 2, pessoal, eu trago aqui que na figura abaixo os triângulos ABC e CDE são equiláteros. Tá? Se a razão entre as áreas desses triângulos é 9/4 e o perímetro do menor é 12, então ele pede a área do quadrilátero ABDE. Então vamos ver aqui que a área do quadrilátero, né? Vamos destacar aqui esse quadrilátero. Ó. Esse quadrilátero é esse cara aqui, ó. Tá? Este polígono, vamos fazer aqui com mais cuidado, certo? Aqui assim, ó, é este polígono aqui. E veja que a área desse quadrilátero, né, ela é igual à soma da área dos três triângulos, né? Então, eu posso vir aqui e fazer a seguinte afirmação, ó. A área do quadrilátero é igual a 1 mais A2 mais A3. E quem é A1 mais A2 mais A3, né? Vamos chamar isso aqui de A1, A2 e A3. Então, é a área dos três triângulos. Ok? Bom, outra informação bacana é que ele me fala aqui que o perímetro do triângulo menor, né, é 12 centímetros. E que esse triângulo é um triângulo equilátero. Bom, então uma informação importantíssima também, que não pode faltar aqui, né, e você com certeza já deve saber, é que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Se não sabe, tem que saber. Tá? Tem que saber mesmo, sabe? Então, agora eu sei que eu posso calcular aqui, ó, se eu chamar aqui de L1, aqui de L3, certo? Então eu sei que 3L1
é igual a 12, ó, porque ele fala para mim que o perímetro do triângulo menor é 12, tá? Bom, se 3L1 é 12, veja que o L1 só pode ser 4 centímetros. Legal, né? Bom, sei o L1, então consigo calcular a área 1. A área 1 vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Isso é 16 raiz de 3 dividido por 4. E daqui eu consigo tirar que a área 1 é igual a 4 raiz de 3. Certo? Então, a área 1 é 4 raiz de 3. Centímetros quadrados, é claro, né? Agora, veja que ele coloca ali para mim a razão entre as áreas, né? Pô, bem legal aqui, ó. Ele coloca que a razão entre as áreas é 9/4. Note que ele coloca o maior número em cima. Então, significa que ele pegou a razão na seguinte ordem, ó. A3 sobre A1, ó. Né? A área maior em cima. Então, os lados têm que obedecer a mesma ordem, né? L1 sobre L3, ó. E qual é a relação entre a medida das áreas e a medida dos lados, né? Nós sabemos que a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados. Então, dessa forma, eu posso falar aqui que o 9/4 é igual ao L3 sobre 4 ao quadrado. Quando eu tiro a raiz dos dois lados aí, eu vou ficar que L3 sobre 4 é igual a 3/2, certo? Multiplicando cruzado aqui, eu vou ficar com L3 igual a 12. E daqui sai que o L3 é igual a 6 centímetros. Se o L3 é 6 centímetros, então a área 3 vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é igual a 36, raiz de 3 sobre 4. E, portanto, né, nós tiramos daqui que a área 3 é igual a 9 raiz de 3. Então, agora eu tenho a área 1, tenho a área 3. Ó. E para calcular a área 2, eu vou ter uma sacadinha aí bem bacana de uma formulazinha que eu postei recentemente para vocês lá no Instagram, né? Que ela fala o seguinte, ó, que quando eu tenho um triângulo, tá? E desse triângulo eu conheço a medida de dois lados, ó. Sei que aqui é B, aqui é A e conheço o ângulo entre eles, ó. Conheço esse ângulo aqui. A área desse triângulo é dada por A vezes B, seno de θ dividido por 2. Ó. Sem essa formulazinha aqui, você tem sérios problemas para calcular a área 2, porque você não tem muitas informações a respeito desse triângulo, né? O que você sabe a respeito dele? Você sabe que este lado mede 4 e que este lado mede 6. Consegue calcular o ângulo θ, porque aqui é 60, triângulo equilátero, né? Aqui também é um triângulo equilátero, então aqui é 60. E, portanto, né, 60 mais 60 mais θ tem que ser igual a 180. E daqui eu concluo que o θ é igual a 60 também. Mas veja que eu não tenho muitas informações mais. Né? Não tem como eu ficar brincando, que não digo que não é possível, né? Você pode descer a altura do triângulo aqui e vai meio que chegar nesse raciocínio da fórmula, certo? Mas ela já te resolve a vida. Então, a área 2, né, calculando ali pela aquela relação, ela é dada por 4 vezes 6, seno de 60, dividido por 2. 4 vezes 6 é 24, dividido por 2 é 12. Ó. Então, fico com 12 seno de 60. Né? Só que nós sabemos aqui que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, 12 vezes raiz de 3 sobre 2. E daqui eu concluo que a área 2 é igual a 6 raiz de 3. Agora ficou fácil, né? Tem as três áreas, só somo essas áreas aí e tenho a área do quadrilátero, né? Então, como eu sei que a área do quadrilátero é A1 mais A2 mais A3, né, que eu tinha dado aqui em cima, então veja que a área do quadrilátero vai ser 4 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 e, portanto, a área do quadrilátero vai ser 19 raiz de 3. E, portanto, a área do quadrilátero vai ser 19 raiz de 3 centímetros quadrados. Nossa alternativa D.
Então veja que é um exercício bem bacana, porque assim, a princípio você olha para ele, não dá muita coisa, assim, porque são triângulos equiláteros, né, fácil de calcular e tudo mais. Né, ele te dá o perímetro de um triângulo ainda, às vezes daí você pode olhar ali e falar, tá, mas isso parece muito fácil. Só que daí ele te surpreende porque faz uso aqui de uma fórmula que você não vê todos os dias, certo? E também, né, faz uso aqui da relação entre a razão entre as áreas e a razão entre os lados, que também não é uma coisa que você vê todo dia. Então é um exercício interessante, porque ele traz esses elementos aí que você não convive, né, essas ferramentas que você não utiliza com muita frequência. Tá? Então todo exercício da AFA ele tem essa pegada, ele tem essa sacada de trabalhar com esses detalhes assim, e por isso a maioria dos nossos exercícios aqui serão da AFA. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado então e vamos para o próximo exercício, né? Bom, pessoal, agora nosso terceiro exercício, é um exercício aqui da AFA de 1995, né? Ele fala que se A, B e C são as raízes dessa equação aqui, uma equação cúbica, então ele quer o valor dessa soma, A elevado a menos 2 mais B elevado a menos 2 mais C elevado a menos 2. Então vocês já devem ter se ligado aí que trata-se de um exercício onde nós vamos usar as relações de Girard, certo? Então ele está me dando as raízes aqui, está me impondo condições sobre as raízes. Então sempre que o exercício seguir essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, muito provavelmente sejam as relações de Girard, a ferramenta que você vai usar para resolver esse exercício. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever as relações de Girard para este polinômio, tá? E depois, né, vou substituir as relações aqui, vou reescrever essa soma de uma forma adequada, onde aparecem as relações de Girard, e depois faço a substituição. Ok? Então vamos lá. Eu sei que eu tenho o A1x ao cubo mais A2x ao quadrado mais um A3x mais um A4 igual a zero. Tá? Isso aqui seria um polinômio cúbico, né, com todos os coeficientes ali certinho. Então, as relações de Girard, né, o que elas me dizem? Então, eu vou escrever aqui, ó. Essas são as relações de Girard. Para um polinômio, né, de grau 3, beleza? Então, essas relações elas me dizem o seguinte, ó, que se A, B e C são raízes, então A mais B mais C vai ser igual ao A2 menos o A2 sobre o A1. E o AB mais o BC mais o AC vai ser o A3 sobre o A1. E o ABC, né, A vezes B vezes C, vai ser o A4 menos o A4 sobre o A1. Então a dica que eu te dou aqui é que sempre vai começar com o negativo. Ó. Daí negativo, positivo, daí negativo. Se tivesse mais um, seria positivo e assim por diante. Tá? Então agora, quem são os coeficientes aqui da nossa equação? Eu sei que o A1 ele é igual a 1. O A2 ele é igual a menos raiz de 3. O A3 ele é igual a 0. E o A4 ele é igual a 54. Então, as relações de Girard aí para a minha equação vai ficar assim. Ó. Vai ficar o A mais o B mais o C vai ser o raiz de 3. O AB mais o AC mais o BC vai ser igual a 0. E A vezes B vezes C vai ser igual a menos o 54. Certo? Agora, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa soma e vou reescrever ela de forma conveniente para mim. Ó. Vou pegar aqui o A menos 2, mais B elevado a menos 2, mais C elevado a menos 2, e vou escrever, né, vou subir aqui um pouquinho, como 1 sobre A quadrado, mais o 1 sobre B quadrado, mais o 1 sobre o C quadrado. Vou fazer essa soma aqui. Para fazer essa soma, eu vou multiplicar aqui por B quadrado C quadrado,
Aqui também, por b quadrado, c quadrado. Aqui por a quadrado, b quadrado. Aqui também por a quadrado, c quadrado. Aqui por b quadrado, a quadrado, ou melhor, né, por a quadrado, b quadrado. Veja que eu fazendo essa multiplicação, o denominador vai ficar o mesmo, ó, a quadrado, b quadrado, c quadrado. Certo? Então, eu posso vir aqui agora e escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Vai ficar a quadrado, b quadrado, mais a quadrado, c quadrado, mais b quadrado, c quadrado, sobre a quadrado, b quadrado, c quadrado. Agora o desafio é reescrever essa soma aqui, de forma que apareçam aí as relações de Girard. E para isso, pessoal, você tem que ter a seguinte sacada. Ó. Você tem que ter a sacada que se você desenvolver isso, esse binômio aqui, ó, E para isso você tem que ter a sacada que se você desenvolver esse cara aqui, ó, você vai chegar na seguinte expressão, ó, a quadrado, b quadrado, mais a quadrado, c quadrado, mais b quadrado, c quadrado, mais 2a quadrado bc, mais 2a b quadrado c, mais 2abc quadrado. Então, usando essa relação aqui, nós conseguimos encaixar as relações de Girard. Aí você pode estar pensando, tá, professor, mas como é que eu vou enxergar isso aí, né? Como é que eu vou saber disso aí? Isso é treino, gente, tá? Você tem que ter resolvido já ou ter visto algum exercício semelhante, né? E esse é o objetivo dessa lista, é que você aprenda as estratégias, tá? Então, por isso que você tem que resolver aí, ter essas sacadas aí. Tá? Então, olhem agora para este exercício aqui, para essa igualdade aqui, e vejam que este cara aqui, ó, é o que aparece aqui no numerador. E tudo isso aqui, ó, eu posso reescrever como 2ABC, que multiplica A mais B mais C. Tudo bem? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui lá para o outro lado, vou trazer isso para cá, vou escrever de forma conveniente aí para mim, tá? Então, vai ficar assim, ó, o A quadrado, B quadrado, mais o A quadrado, C quadrado, mais o B quadrado, C quadrado. Isso vai ser igual, ó. Veja que eu vou passar esse cara para lá, ó. Então, vai ficar assim, ó, AB mais AC mais BC ao quadrado, menos o 2ABC, que multiplica A mais B mais C. Então, veja que se eu quero obter essa igualdade agora, ó, basta eu dividir aqui ambos os membros por A quadrado, B quadrado, C quadrado. Certo? Vou dividir aqui por A quadrado, B quadrado e C quadrado. Pronto, agora eu tenho uma equivalência para esta fração que usam as relações de Girard. Certo? Bom, agora é só substituir, né? Então vamos lembrar o seguinte, ó. Vamos lembrar aqui, deixa eu colocar aqui para você, ó, que este cara aqui é igual a zero, ó. Tá? Vamos escrever de novo aqui, né? Para ficar bem organizadinho. Vai ficar aqui, ó, o a quadrado, b quadrado, mais a quadrado, c quadrado, mais o b quadrado, c quadrado, a quadrado, b quadrado, c quadrado. Tudo isso aqui vai ser igual a zero ao quadrado, tá? Isso aqui é zero, ó, vou lembrar você aqui, ó, certo? Menos 2 vezes o menos 54, tá? Isso aqui é menos 54, ó, produto, vezes a raiz de 3, tá? O A mais B mais C, ó, raiz de 3, dividido pelo menos 54 ao quadrado. Então, veja que isso aqui vai ficar 2 vezes 54 raiz de 3 sobre 54 ao quadrado.
Agora eu posso vir aqui, né, e simplificar este 54 com o quadrado e o 2 aqui com o 54. Ó. E daqui eu concluo, portanto, que esta igualdade, né, ela vai ser igual a raiz de 3 sobre 27. É a nossa alternativa C. Vamos subir aqui. Ó. Certo? A nossa alternativa C. Então veja que é um exercício aí bem trabalhoso, né? Que você tem que ter umas sacadas aí monstruosas no exercício, mas é típico de um exercício da AFA, né? Então, o propósito dessas listas, desses exercícios, é ensinar vocês a essas estratégias. Tranquilo? Bom, pessoal, então o exercício 4 agora, né? Ele me fala assim, determine o valor de m para que a equação x ao cubo menos 7x mais m igual a zero tenha uma raiz igual ao dobro da outra. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber aqui é que esta equação, né? Ela seria uma equação que está aqui na forma ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais o d, né? Mais o d igual a zero. E daqui eu tenho, portanto, né, que o A é igual a 1, o B é igual a 0, o C é igual a menos 7 e o C é igual a M, né? E o D é igual a M, né? E o D é igual a M. Certo? Bom, como ele me impõe condições sobre as raízes, né, eu vou usar as relações de Girard. Então a estratégia é essa. Sempre que o exercício envolve polinômios e te impõe alguma relação entre as raízes, uma raiz é o dobro da outra, uma raiz é o oposto da outra, tá? Então sempre o caminho ali mais provável seja as relações de Girard. Então vamos lá, eu vou escrever as relações de Girard, tá? Eu sei que se x1, x2 e x3 são raízes desse polinômio, né? Aqui eu coloquei o x3, eu já vou colocar o x3 aqui. Isso aqui é menos b sobre A, tá? E que a soma dos pares aqui, ó, do x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3, isso aqui vai ser igual a c sobre A. E o x1 vezes o x2, deixa eu só arrumar aqui, vezes o x3, ele é igual a menos d sobre A. Então essas são as relações de Girard aí para o polinômio de grau 3. Só que notem o seguinte, né, que eu tenho aqui os valores de A, B, C e D, né? Então eu sei que aqui vai ficar menos 0 sobre 1, que é 0. Aqui vai ficar menos 7 sobre 1, que é menos 7. E aqui vai ficar menos m. Ó. Tá? Deixa eu só colocar aqui igual a menos m. E outra coisa que eu vou supor é que o x1 é igual a 2x2. Tá? Poderia escrever a relação entre x1 e x3, entre x2 e x3. Eu optei aqui por escolher o x1 igual ao 2x2. E escolhendo essa relação, veja que quando eu substituo aqui, ó, nessa primeira, onde eu falo aqui que a soma das raízes é igual a 0, tá? Veja que se eu substituir aqui, vai ficar 2x2 mais o x2 mais o x3 igual a 0. E daqui eu tenho que 3x2 mais x3 é igual a 0. E, portanto, o x3 será igual a menos 3x2. Beleza? Bom, então vejam que aqui eu tenho a relação entre o x3 e o x2. Ó. E aqui eu tenho a relação entre o x1 e o x2. Então eu tenho o x1 escrito em função do x2 e tenho o x3 escrito em função do x2. Agora eu vou pegar essas duas equivalências e vou substituir aqui nesta segunda equação, ó, onde ele fala para mim que x1, x2 mais x1, x3 mais o x2, x3 é igual a menos 7. Então, quando eu substituo, veja que vai ficar assim, ó, 2x2 vezes o x2 mais o 2x2 vezes o menos 3x2, tá? Estou substituindo o x3 por menos 3x2, mais o x2 vezes o menos 3x2, que é igual a menos 7. Então, aqui vai ficar a 2x2
ao quadrado menos 6x2 ao quadrado menos 3x2 ao quadrado. Tudo isso é igual a menos 7. Bom, veja que então menos 7x2 ao quadrado vai ser igual a menos 7. E daqui eu tiro que o x2 ao quadrado é igual a 1. E, portanto, o x2 vai ser igual a mais ou menos 1. Achei o valor de x2. Veja que se o x2 vale mais ou menos 1, agora eu tenho algumas possibilidades, né? Então, vamos encarar aqui se o x2 for igual a 1. Veja que se x2 for igual a 1, o x1 vai ser 2. Ó. E o x3, ele vai ser menos 3. Certo? Então, o produto ali, ó, x1, x2, x3, que é igual a menos m, ele vai ser igual a 2 vezes 1 vezes o menos 3 igual a menos m. Ó. E daqui eu concluo que o m é igual a 6. Então, um dos possíveis valores de m é m igual a 6. Bacana. Só que eu também tenho a possibilidade do x2 ser menos 1. Tá? Se x2 é menos 1, notem que o x1 ele vai ser igual a 2 vezes o x2, ou seja, menos 2. E o x3 é menos 3 vezes o x2, ou seja, vai ser 3. Certo? Então, o produto x1 vezes x2 vezes x3 igual a menos m, ele vai ser menos 1 vezes, vai ser o menos 2, né? Menos 2 vezes o menos 1 vezes o 3, ó, igual a menos m. Isso vai ficar 6 igual a menos m, e daqui eu concluo que o m é menos 6. Ó. Então, esses são os possíveis valores aí para m. Muito bacana, né? Um exercício um pouco trabalhoso aí, mas um exemplo de aplicação clássica aí das relações de Girard. Certo? Então, sempre quando o exercício falar ali que alguma condição entre as raízes, faça a aposta aí nas relações de Girard, que geralmente você vai acertar. Certo? É quase certo isso. Bom, partindo então para o próximo exercício, é o exercício 5, né? Um exercício da AFA, de probabilidade, um exercício de respeito. Tá? Ele fala assim, ó, que uma urna A contém X bolas vermelhas e Y bolas brancas. E uma urna B contém Z bolas vermelhas e W bolas brancas. Uma bola é retirada da urna A e colocada na urna B. E então, uma bola é retirada da urna B. A probabilidade desta última bola ser vermelha é... Então, ele quer a probabilidade de eu retirar uma bola da urna B e esta bola ser vermelha, né? Bom, vamos lá então, né? Eu vou começar agora analisando as retiradas da urna A. Né? Então, veja que eu tenho a possibilidade de tirar uma bola vermelha da urna A ou de tirar uma bola branca da urna A. Tá? A probabilidade de eu retirar uma bola vermelha é dada pelo total de bolas da urna A, que é x mais y, que divide aí a quantidade de bolas vermelhas. Né? Então, x sobre x mais y. E a probabilidade de eu retirar uma bola branca também, né? Veja que é dado por y sobre x mais y. Agora, supondo que a bola que eu tirei da urna A é vermelha, qual seria a probabilidade de eu pegar outra bola vermelha na urna B? Então veja que agora a urna B, como eu retirei uma bola da urna A e coloquei na urna B, a urna B vai ter Z mais W mais 1 bolas. Das quais Z mais 1 são bolas vermelhas, porque eu estou admitindo que eu retirei uma bola vermelha da urna A. A probabilidade de eu retirar uma bola branca vai ser Z mais W mais 1, né? Tudo isso divide W, tá? Veja que eu nem precisaria estar calculando isso, né? Porque o exercício me pede só em relação à quantidade de bolas vermelhas. Mas eu vou fazer aqui para nós discutirmos alguma coisa aí a respeito do exercício depois. Então, Z mais W mais 1. Agora eu quero... Aqui era a probabilidade de tirar uma bola branca. Agora eu quero a probabilidade de tirar uma bola vermelha, dado que a bola que eu retirei da urna A era branca. Então veja que a urna B, ela continua tendo Z mais W mais 1 bolas. Tá?
Só que agora esta bola adicional que eu coloquei aqui é branca. Então só tem Z bolas vermelhas. E, né, também de retirar uma bola branca, Z mais W mais 1. E agora eu tenho W mais 1 bolas brancas. Ok? Então vejam que esse diagrama aqui, ele me dá todas as possibilidades. Aí eu respondo todas as perguntas em relação à retirada de bolas. Por exemplo, se ele me perguntasse aqui, ó, qual é a probabilidade de eu retirar duas bolas de cores diferentes? Qual é a probabilidade de eu retirar duas bolas de mesma cor? Então veja que é um diagrama muito importante aí, que é bem bacana, porque ele te permite responder qualquer pergunta agora que se faça em relação à retirada das bolas dessas urnas. Beleza? Bom, então eu quero a probabilidade da bola retirada da urna B ser vermelha. Isso acontece aqui e, né? Não. Isso acontece aqui, né? Ou aqui, ó. Beleza? Só que notem que aqui o que eu estou analisando é o seguinte, ó. Retirar uma bola vermelha da urna A e retirar uma bola vermelha da urna B. Então isso aqui vai ser o produto, ó, do x sobre x mais y, que multiplica o z mais 1 sobre z mais w mais 1. Tá? Quando eu faço esse produto aí, veja que eu vou obter aqui, ó, xz mais x, tá? E aqui embaixo vai ficar x mais y, z mais w mais 1. Bom, a outra seria aqui, né? Então veja aqui, retirar uma bola branca da urna A e uma bola vermelha da urna B. Ó. Então retirar uma bola branca da urna A, y sobre x mais y, e retirar uma bola vermelha. Quando eu uso o E, é porque é produto, né? X mais Y, x mais Y não, né? Z mais W mais 1, certo? Então, fazendo o produto aí, veja que eu vou ter aqui o YZ sobre o X mais Y, que multiplica Z mais W mais 1. Então, agora percebam o seguinte, ó, que as possibilidades de eu retirar uma bola vermelha da urna B é dado por retirar uma bola vermelha da urna B, dado que eu retirei uma bola vermelha da urna A, ou retirar uma bola vermelha da urna B, dado que a bola que eu retirei da urna A era branca. Então veja que eu usei o ou aqui, tá? Então, este ou, ele implica em mais, beleza? E aqui foi o e, né? Isto e isto, ó. Tá? E agora aqui eu estou usando o ou, ó. Então pode acontecer isto ou isto, ó. Ok? Então, este ou me indica que eu tenho que somar as probabilidades aqui embaixo, a união das probabilidades, né? Probabilidade da união lá, lembra? Então, vamos lá, ó. Se eu somar aqui a probabilidade de retirar uma bola vermelha, vai ser dado por o x, vamos escrever mais para baixo aqui, probabilidade de retirar uma bola vermelha da urna B é dado por x mais y, que multiplica o z mais w mais 1, e aqui xz mais x, mais o x mais y, que multiplica z mais w mais 1, sobre yz. Então, né, essa probabilidade aí vai ser ó, x mais y, que multiplica o z mais o w mais o 1, sobre xz mais yz mais x, que é a alternativa A. Beleza? Então veja que esse é um exercício bem legal, assim, e essa estratégia de resolução que nós utilizamos nele dá para ser aplicada em outros contextos com bastante sucesso também. Ok? Bom, pessoal, então esse foi o objetivo da lista, né? Trazer exercícios aí com estratégias bacanas, né? Exercícios que você pudesse pensar muito bem, né? E aprender coisas novas aí. Então, por isso eles têm um grau de dificuldade sempre um pouco mais elevado, tá? Esse vai ser o diferencial dessas listas. Sempre serão exercícios assim para você reforçar o seu conhecimento mesmo, ok? Bom, então se você gostou da resolução, gostou do material, peço que você curta o vídeo, se inscreva lá no canal para
dar continuidade aí nas listas. E eu espero você para a lista da semana que vem, ok? Então eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.